Bom, número um, a destruição de Jerusalém, falando desse período, então, entre Nero e Domiciano. Bom, Nero foi morto ali no ano 68 da era cristã, e a destruição de Jerusalém vai ser no ano 70. Lembre-se que Jesus morreu no ano 29 da era cristã, ou seja, Jerusalém vai ser destruída 41 anos depois da morte de Jesus. E Jesus havia profetizado, havia anunciado que Jerusalém seria cercada, né, e seria destruída. Então nós não temos relato histórico, porém é bem provável que nesse período em que havia diálogos entre judeus cristãos e judeus que continuavam seguindo o judaísmo, e talvez, estou colocando talvez, alguns questionassem, né? Olha aí, já faz 10 anos, 20 anos, 30 anos que o seu mestre disse que Jerusalém seria cercada, e eis que estoura uma rebelião. Essa rebelião acaba que Jerusalém é cercada e vai ser destruída no ano 70. Bom, o comentário diz: são escassas as informações de cristãos mortos na destruição impetrada pelos romanos, mas acredita-se que tenham sido poucas ou nenhuma, pois a profecia de Jesus afirmava que a cidade seria cercada e destruída, e assim os cristãos evitavam a cidade. Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24 diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Bom, esse ponto aqui, Jesus Cristo está falando realmente da destruição do ano 70, porque esse período está falando que eles são levados cativos, como ocorreu. E com essa destruição, Jerusalém ficará em dificuldade ou destruída, né? Será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Hoje os gentios continuam pisando em Jerusalém, pisando aqui, tendo domínio sobre Jerusalém, sim. Vocês viram aí há pouco tempo como deu um bafafá tremendo quando o presidente dos Estados Unidos decidiu mudar me fugiu a palavra agora, a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo que Jerusalém pertence a Israel. E surgiram muitas críticas no mundo, né? Como normalmente não se desafia os Estados Unidos, eles engoliram, né? O Bolsonaro chegou a dizer que ia fazer, mas não teve coragem. A questão qual é? Os Estados Unidos conseguem se proteger de terroristas, o Brasil consegue se proteger, então outros países do mundo ficaram com medo resistente da atitude dos Estados Unidos. Bom, o comentário prossegue. Os cristãos escaparam da destruição de Jerusalém graças ao aviso de um profeta que alertou sobre a invasão e destruição. Olha que história interessante essa, né, que a história conta, sempre lembrando, né, nós estamos falando de história, não é um texto bíblico. Mas antes da destruição de Jerusalém, antes de Jerusalém ser cercada, o que esse texto histórico vai contar é que houve um profeta, né, um cristão, profeta, que anunciou para os cristãos: irmãos, vamos sair, porque chegou a hora, Jerusalém vai ser cercada. Olha que texto interessante, que no caso o historiador Eusébio de Cesareia conta. Também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo, o oráculo é profeta, tá ok? Por seguir um oráculo enviado por revelação
aos notáveis do lugar, receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra e habitar certa cidade da Pérea, chamada Pela, né? Ou seja, eles então receberam essa mensagem dizendo: sai de Jerusalém. O texto continua: tendo os que creram em Cristo emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia. Ou seja, é interessante ver que próximo ali do ano, ainda na década de 60, havia, claro, o dom de profecia entre os cristãos, né? Próximo desse período, nós sabemos que o apóstolo Paulo estava ainda escrevendo as suas epístolas. Teve epístolas que foram escritas no ano 64 da era cristã, ok? Nesse período, então, os cristãos estavam recebendo, estavam aprendendo sobre os dons espirituais, e os dons espirituais eram vivos na igreja, ou seja, a igreja que estava em Jerusalém era uma igreja pentecostal, ok? Nós veremos a partir disso, nós vamos encontrar ainda igrejas pentecostais, tá bom? No ano 100, no ano 200, mas a mistura vai ser muito grande. A própria igreja que vai estar na cidade de Roma, ela nesse período ela vai também se desenvolver, uma cidade muito rica, e também se torna uma igreja rica. E essa igreja que está na cidade de Roma, ela vai ter problema com igrejas de outros locais, porque essa igreja, infelizmente, ela será um mau exemplo desde a primeira perseguição de Domiciano. Essa igreja que está em Roma, a história comprova, ela já não é uma igreja cristã de fato, ela vai ter problemas. Por quê? Porque essa perseguição, ela vai dar chance aos bispos e pastores de não morrerem, bastando eles adorarem a Júpiter. Infelizmente, a história comprova que teve pastores nessa igreja de Roma. A perseguição de Domiciano será concentrada em Roma, ela não vai acontecer fora de Roma, ela acontece em Roma. Quem habitava em Roma tinha que adorar os deuses pagãos, tinha que adorar Júpiter e os outros deuses romanos. Os cristãos não aceitavam. Bom, alguns infelizmente aceitaram, e esses não foram mortos. Domiciano matou muitos. João, por exemplo, não aceitou, foi colocado na ilha de Patmos. Será colocado, aqui nós estamos no ano 66, mais ou menos, ok? Quando ocorre essa profecia, antes do cerco de Jerusalém. E aí os cristãos saem de Jerusalém. Então isso é muito importante até para a história, porque, claro, os judeus, eles eram assim, grandes guardiões das escrituras sagradas, alguns judeus. Porém, a religião do Deus de Israel, ela estava viva mesmo aonde? Na igreja. Então esse fato histórico que eu vou contar para vocês aqui agora também, a igreja ela vai participar desses pontos, né? O comentário diz: após a destruição de Jerusalém, os cristãos aparecem em poucos momentos. Na cidade de Alexandria, encontramos informações de uma igreja cristã sendo pastoreada por Marcos, ou seja, o homem que escreveu o Evangelho, tá bom? Segundo a história, nesse período, ele está, nesse período da destruição de Jerusalém, ele é encontrado, então, em Alexandria. Alexandria era uma grande cidade do Egito, uma das maiores. Ela foi construída pelos gregos quando eles dominaram o Egito, em homenagem a Alexandre, em homenagem ao imperador. E ela foi, assim, o grande centro do Egito nesse período, né? Então, Marcos estava pastoreando essa igreja. E este sendo substituído por um pastor de nome Lino, citado por Paulo na carta a Timóteo, 2 Timóteo 4:21, e que teria se tornado pastor depois da igreja de Roma. Então, vamos ler esse texto, apenas falando desse Lino, né? Importante destacar. Ele aparece aqui como ajudador do apóstolo Paulo, e depois, segundo a história, ele trabalha na igreja de Alexandria e na igreja de Roma. 2 Timóteo 4:21 diz: procura vir antes do inverno,
Eúbulo, e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Bom, então esse Lino citado aqui nesse texto, segundo a história, ele aparece como pastor numa igreja em Alexandria e depois como pastor numa igreja em Roma. Então é interessante também podermos presenciar isso, né? Homens que foram citados pelo apóstolo Paulo. Nesse período, como eu disse, o apóstolo Paulo tinha morrido há cerca de 2 anos, 3 anos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nós vimos que eles foram mortos no ano 64 da era cristã. Ok? Então, aqui cerca de 2, 3 anos após a morte desses apóstolos, daquela perseguição terrível de Nero, nós encontramos esses homens como líderes importantes, e no momento da destruição de Jerusalém, eles estão... Jerusalém foi destruída 6 anos após a morte de Paulo, né? Eles estão cuidando dessas igrejas. O comentário prossegue. Hegesipo, um historiador judeu convertido ao cristianismo, que escreveu sobre esse período pós-destruição de Jerusalém. Esse Hegesipo, nós vamos falar sobre ele mais à frente, ele viveu entre 110 e 180 da era cristã. Ele foi, pelo que nós percebemos, o primeiro historiador cristão. Okay? Só que a obra dele, ele escreveu uma obra de 5 volumes, elogiada, né, por diversos escritores depois dele, né, no século III, IV, V, mas infelizmente a obra dele se perdeu. Ok? Mas Eusébio de Cesareia, um católico Eusébio de Cesareia, usou a obra de Hegesipo e nos deixou alguns textos, né? Então eu coloco um texto aí de Eusébio de Cesareia do seu livro História Eclesiástica. Ele diz: depois do martírio de Tiago e da tomada de Jerusalém, que se seguiu imediatamente, é tradição que os apóstolos e discípulos do Senhor que ainda viviam retiraram-se de todas as partes no mesmo lugar, junto com os que eram da família do Senhor segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam, como eu disse, dos irmãos de Jesus, né? Ok? E todos celebraram um conselho sobre quem seria considerado digno de suceder a Tiago, e todos, por unanimidade, decidiram que Simeão, o filho de Cleófas, no texto dele está Clopas, né? Eu botei, é o Cleófas que aparece lá, no Evangelho de Lucas, né? Um dos discípulos do caminho de Emaús. Por unanimidade decidiram que Simeão, o filho de Cleófas, mencionado também pelo texto do Evangelho, era digno do trono daquela igreja, por ser primo, talvez, do Salvador, ao menos segundo se diz. Pois Hegesipo refere que Cleófas era irmão de José. Então ele diz que aquele Cleófas, é uma história interessante também, né? Ele diz que aquele Cleófas, né, que aparece no Evangelho de Lucas, ele seria irmão de José, o pai de Jesus. Tá bom? Então esse Hegesipo, ele foi o primeiro historiador cristão, nós vamos comentar sobre ele, mas como eu disse, a obra dele se perdeu. Dizem que a obra dele parece que chegou a ser vista até pelo ano 1000, alguns falam mais à frente, mas não se sabe onde foi parar a obra. Seria bem interessante, porque, veja, ele viveu entre o ano 100, né, 110, e o ano 180, ok? 110 e 180. Então, a história dele diz que ele relatou a vida dos apóstolos. Agora imagine, em 5 volumes. Eu fico pensando, talvez ainda possa ser encontrada essa obra, e aí nós seríamos enriquecidos aí com fatos de história da igreja muito interessantes, né? Sabermos coisas que os apóstolos fizeram, outros trabalhos que não estão no livro de Atos. Então, ler como história seria muito interessante, né?